Eu vou começar nesse momento com oração. Quero que você feche os teus olhos e nós vamos orar neste momento, pedindo a Deus que nos dê da sua presença enquanto estamos aqui, glorificando a Ele, enquanto estamos aqui, pedindo a sua glória sobre nós, a sua unção, sua misericórdia sobre nós. Feche os teus olhos. Pai de amor, nós queremos pedir a tua bênção neste momento. Agora que estamos aqui, Senhor, através desta internet, através do Facebook, tentando, Senhor, atuarmos como igreja unida. A tua palavra nos garante, palavras do teu Filho, Jesus, quando esteve na terra, que nos prometeu que onde estivesse 2 ou 3 pessoas reunidas em teu nome, no nome dele, nós estaríamos contando com a presença dele, ele estaria presente. E nós estamos fazendo isso agora, Senhor. Queremos que a presença do Senhor seja sentida em nossas vidas agora, porque estamos fazendo isso em nome dele. É em nome de Jesus que estamos aqui. Queremos glorificar o nome dele. Recebe, Senhor, a nossa adoração, nosso louvor, o nosso culto neste momento e ilumina a nossa mente também para os textos que vamos ler em nome de Jesus. Amém. Quero com vocês alguns textos bíblicos de suma importância para compreendermos como Deus trabalha na história da humanidade. Muitas vezes nós achamos que o mundo circula em volta da gente, né? Achamos que somos o centro do universo. A nossa visão é sempre antropocêntrica e nos achamos sempre o centro do sistema solar. Alguns acham que tudo está em volta dele, mas não é bem assim, a verdade não é essa, né? Infelizmente para essas pessoas, e infelizmente elas creem de forma errada. O mundo acontece, o mundo gira, e Deus tem seus propósitos com todo o sistema, com todo o mundo, certo? Então eu quero ler para vocês alguns textos para que vocês meditem bastante. O primeiro texto está na carta de Paulo aos Gálatas, do capítulo 4, quando ele se referindo a Jesus, ele diz o seguinte, olha, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, ó, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Veja como é importante nós entendermos essa situação. Como é importante nós entendermos que a Bíblia se cumpre, né? Em determinado momento, quando o Império Romano não estava entendendo nada, quando os reis da terra estavam todos dominados pelo sistema romano e Roma crescia assustadoramente, de repente, numa cidade muito simples, em Belém da Galileia, nasceu, em Belém de Judá, perdão, nasceu o Senhor Jesus. Então, quando o Senhor Jesus nasce, é um marco na história da humanidade. Entretanto, ninguém viu, ninguém sabia. Somente um grupo de pessoas muito pequeno teve a consciência de que Jesus estava nascendo e naquele momento nasceria uma nova dispensação. Naquele momento nasceria um novo contexto de tempo, uma nova contagem de tempo. Presta atenção nisso que Paulo está dizendo, vindo à plenitude dos tempos. Então, Jesus não poderia ter nascido antes. Jesus também não poderia ter nascido depois. Aquele era o momento exato, o momento adequado, o momento importante para que Jesus nascesse. Naquele momento em que o mundo continuava sendo o mundo, em que os imperadores e os governantes se achavam donos da situação, Jesus estava nascendo e ninguém estava sabendo. O tempo de Deus havia chegado para que o seu filho viesse ao mundo e para que a sua palavra começasse a se cumprir, porque da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Jesus veio, viveu sobre a terra, viveu com seus discípulos, escolheu muito bem aqueles que pregariam a sua palavra, e agora, no momento em que ele vai embora, os discípulos ficam preocupados com a ida dele. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós queremos ler para vocês um versículo importante, que é o versículo 7, que diz assim, olha, e disse-lhes,
não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que Jesus está dizendo aqui aos discípulos é que os tempos são estabelecidos por Deus no seu próprio poder. Então, não compete a nós, não competia a Ele, quando estava na terra encarnado como o Verbo de Deus, como um ser humano, mudar nada do que tinha que acontecer. O tempo era determinado e não se muda a tempo determinado. Eu hoje ouço muita gente falando que por causa da igreja, janela 1040, muita gente não ouviu a palavra e que a igreja está retardando a volta de Jesus. Não, meus irmãos, é impossível retardar o tempo estabelecido por Deus, como também é impossível nós mudarmos esse contexto do tempo. O tempo está estabelecido e, pelo contrário, a palavra diz que Deus, na sua infinita compaixão e misericórdia, ele adiantou, ele abreviou esses tempos para que muitos de nós, os seus escolhidos, não fôssemos perdidos pela ilusão, pela idolatria, pelas falsas doutrinas, pelas coisas tão erradas que estão acontecendo em nossos dias. Então veja que Deus sempre trabalhou com a unidade de tempo no seu querer, na sua forma de pensar. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A contagem de tempo de Deus nada tem a ver com a contagem do nosso tempo. Nós contamos tempo de acordo com o sistema solar, que não tem absolutamente nada a ver com o tempo de Deus. Repare que o tempo de Deus, quando Moisés escreve o Salmo 90, ele diz que um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, e ele ainda diz que é como a vigília da noite. Olha, uma vigília são 3 horas. Então veja o que o nosso querido Moisés está dizendo. Ele está dizendo que um dia pode ser igual a 1000 anos, mas também pode ser igual a 3 horas, porque uma vigília da noite, a primeira vigília começa de 6 às 9, a segunda vigília começa de 9 às 12, a terceira vigília de 12 até as 3 da manhã, e na quarta e última vigília, de 3 da manhã até as 6 da manhã, essa última vigília, onde geralmente as bênçãos acontecem, onde o clarear do dia acontece, a última vigília, então, é de 3 da manhã até as 6 da manhã. Então, para Deus, uma vigília, ou seja, 3 horas, 1/8 do dia, é igual a 1000 anos. É isso que Moisés está ensinando, e Pedro vai falar exatamente isso na sua carta, quando escreve a sua carta para nós, igreja. Então, Deus trabalha com o tempo. E quando Jesus estabeleceu a sua volta, ele disse, não vos convém saber o tempo estabelecido por Deus. O tempo já está determinado. Não importa o que eu ou você façamos, juntos ou não, o tempo de Deus vai se cumprir. E nós estamos vendo esses tempos se cumprirem. Quando as coisas começarem a acontecer, diz o Senhor lá em Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 28, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, o que está acontecendo? Está começando a acontecer. As crises internacionais, as tsunamis que varreram o planeta várias vezes, os terremotos, as grandes erupções vulcânicas, e agora a última estimativa da NASA é que o ano que vem vai passar um asteroide bem próximo da Terra, e se esse asteroide sair da sua rota, ele se chocar com a Terra vai passar por um período como foi lá no caso dos dinossauros. Então veja como Deus trabalha, o homem não está sabendo, os governos estão aí trabalhando das suas formas, e o Senhor Jesus disse, no texto que nós lemos ontem, assim como nos dias de Noé, bebiam, comiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E as coisas mudaram. Então, aquele foi o momento crucial. Um homem em algum lugar do planeta entrando dentro de um barco feito à mão.
mudou completamente a história de toda a humanidade, de todo o ciclo de uma era glacial que a Terra teve que passar. Então, esses tempos estabelecidos na Bíblia, eles são estudados. A forma de Deus trabalhar nesses tempos, então, é que nós chamamos de escatologia. Porque escátolos é uma palavra que vem do grego, que quer dizer últimas coisas. Ora, quando você se utiliza de uma escada para subir e pegar alguma coisa que esteja no último andar, na última prateleira, escada. Quando você escala uma montanha para chegar no topo. Então, escátolos vem de uma palavra grega que quer dizer como atingir o que está acima, como chegar às últimas coisas. E a palavra logia, ela quer dizer estudo. Então, o que seria escatologia? Seria o estudo dos últimos acontecimentos, os últimos eventos, os últimos sinais que estariam sobre nós. No nosso caso, a escatologia que estamos querendo trabalhar é a escatologia bíblica, mas existem outras escatologias científicas, antropológicas, sociológicas, que são estudadas em todas as áreas da ciência. Mas no nosso caso, estamos trabalhando a escatologia bíblica e é o que queremos, a partir de hoje, trabalhar com vocês. O que seria essa escatologia bíblica? Trabalhar os textos que nos falam sobre os últimos acontecimentos. Mas últimos acontecimentos em relação ao quê? Ao fim do mundo, como alguns acham? Não. A expressão fim do mundo é uma expressão traduzida de forma não muito correta, porque Deus não trabalha com mundos, Deus trabalha com tempos. Então, na realidade, a escatologia trabalha com um estudo a respeito dos acontecimentos que mudam os tempos determinados por Deus. Então, é estudar esses tempos, esses últimos limites de tempos que só Deus sabe. Pode acontecer a qualquer momento. Pode ser que neste momento estejamos passando do último minuto de um tempo dado por Deus para um novo tempo estabelecido por Deus. E o que é, então, a passagem de um tempo para o outro? Veja que Jesus, quando nasce, ele nasce no período da lei. Ele nasce como um judeu. Ele vive como alguém que veio para ser o Messias de Israel. E durante 33 anos, Jesus vai conversar com eles, vai agir como se fosse um judeu comum, pregando o evangelho do reino para que ele fosse aceito como o Messias prometido nas Escrituras. Então, nesse período de transição entre a lei hebraica para uma nova aliança, onde o cristianismo começa, ele vai começar no nascimento de Jesus e vai até a morte e ressurreição de Jesus. Os que vivem nesse período estão vivendo a transição entre o tempo da lei e o tempo da graça. Quando começa essa graça? É exatamente quando Jesus pega o pão, pega o vinho, depois de participar da Páscoa, ele diz: vocês não vão mais comer deste pão, que é da Páscoa, nem tomar deste vinho, que é da Páscoa. Isso está lá em Lucas, no capítulo 21, 24 em diante. Ele vai falar a respeito dessa nova aliança que ele vai fazer. Quando ele pega o cálice, ele diz: uma nova aliança eu faço convosco no meu sangue, um novo testamento. Então, no sangue de Jesus, começa uma nova aliança. A nova aliança não começa quando Jesus nasce. O Novo Testamento não começa quando Jesus nasce. Começa quando Jesus morre e 3 dias depois ressuscita. Então, a partir dali, da ressurreição de Cristo, do cumprimento das profecias, nasce então o que nós chamamos de período da graça. Estamos vivendo neste período, estamos vivendo nesse tempo. Então, quando estudamos os tempos, estudamos o que acontece antes do início de um tempo, o período que vai marcar a transição daquele tempo para um outro tempo e depois
o estudo do tempo vindouro. E é exatamente isso que Apocalipse se propõe a ser. A Apocalipse, na realidade, é o estudo estabelecido por Deus de forma escrita, de forma muito bem detalhada, do fim de um período. Então, em Apocalipse, muita gente diz, o Apocalipse é o fim de todas as coisas. Não, 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 essa é uma palavra errada que muita gente interpreta de forma errônea. Apocalipse não é só o fim. Apocalipse é o fim, é o meio e é o princípio de todas as coisas. Lembre-se que Deus estabeleceu que Jesus seria o princípio e o fim. Então, no fim, não há um término, um fechamento, acabou tudo, pronto. Não, o fim desse tempo é o início de um novo tempo. Então, é sempre assim. Vamos terminar um tempo chamado graça. Esse período entre a graça e o restabelecimento da lei, que vai ser chamado de milênio, é a grande tribulação. E depois, o período do milênio vai até um outro período, até o trono final, o trono juízo final começar. E aí, acaba tudo? É o fim de tudo? Não. A Bíblia fala de um novo céu, de uma nova terra, e começa tudo de novo. Então, para nós, servos de Deus, nós não estamos esperando o fim. Não, meus queridos, estamos esperando o fim desse corpo, o fim dessa vida, dessa carne, dessas coisas perecíveis, destas coisas dolorosas, destes infartos, destes problemas coronarianos, destes problemas do fígado, destes problemas nos rins. Estamos acabando com esse corpo vai acabar, o tempo desse corpo está findando e estamos começando já uma esperança de um novo tempo, num novo corpo, glorificado e edificado pelo próprio Cristo para ser a nossa casa, a nossa nova casa no reino dos céus. Esse corpo não vai herdar o céu, esse corpo vai para a sepultura, mas eu, que sou a alma, vou herdar um novo corpo para uma nova parte, para um novo começo, para um recomeço em Cristo. Então, por isso que Paulo diz que morrer é ganho, viver é Cristo. Então estamos neste momento, vivemos esses últimos momentos onde essa praga, esse vírus está tomando conta, e se esse vírus não for tão fatal, outros mais fatais virão, porque a Bíblia fala de pragas, de pestes, de terremotos, de nação contra nação, de reino contra reino. O cumprimento da palavra está se dando. E o que nós estamos estudando agora é exatamente esse período, o período onde as coisas estão se cumprindo para que a grande tribulação venha. Estamos esperando o cumprimento das profecias para que o Messias, que o mundo vai achar que é Messias, que é o falso Messias, que é o falso Cristo, que é o anticristo, tome o poder completo para agir nesta terra. Mas para que a escuridão tome conta da terra, é necessário que a luz, que somos nós somos a luz do mundo. Nós, a luz, subiremos com o Espírito Santo, que nos levará até a presença gloriosa nas nuvens, com o Senhor no encontro glorioso na sua glória. E esse mundo, então, estará nas trevas totais. Por isso que a treva não pode se manifestar por enquanto, porque uma coisa ainda detém a treva, e o que detém as trevas é a luz. Se eu apagar essas luzes, as trevas entram aqui. Mas enquanto essas luzes estiverem acesas, as trevas não terão poder de entrar aqui. Assim é na nossa alma. A luz de Cristo brilha em nós. O conhecimento da verdade está conosco. E as trevas não podem invadir onde existe luz. Então, Cristo é a nossa luz. Cristo é a nossa salvação, Cristo é a salvação da nossa alma, é a liberdade de olharmos para o céu, de crermos no futuro, de crermos numa nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fique atento a isso, não estamos esperando o fim, está todo mundo aí apavorado, ai meu Deus, e agora? Vai acabar tudo? Não, querido, estamos vivendo o começo. Para nós é alegria saber que a Bíblia é a palavra de Deus e está se cumprindo a cada momento. E breve no céu vamos ver a grande glória quando o alarido do anjo se der.
Olha que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala de forma tão linda aos Tessalonicenses, quando ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, note que Paulo esperava estar entre os vivos. Ele diz, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E nas nuvens estaremos para sempre com o Senhor. Dê um glória a Deus aí, eu tenho certeza que você está muito alegre nesse momento em saber que você é um salvo, você é um filho da luz, você é um filho da salvação. Então, meus irmãos, não estamos vivendo o final para nós não, para essa geração, para esse mundo de horror, eles estão vivendo o fim dos tempos. Então, o que é que a escatologia estuda? A escatologia estuda os tempos. Nesse contexto, ela estuda o fim de um período, a transição desse período que finda para um outro período. E depois ela vai estudar o novo período. Então, quando você estuda Apocalipse, você vê Jesus glorificado. No capítulo 1, no capítulo 2 começam as cartas e vão até o capítulo 3. No capítulo 4, João é convidado a ir ao céu e ver no céu os 24 anciãos. No capítulo 4 e 5, a igreja está no céu, glorificada, já como os 24 anciãos, com as suas coroas, depositando-as no pé do Cordeiro, que é o nosso Jesus Cristo. No capítulo 6, começa então a grande tribulação propriamente dita, e ela começa com o primeiro selo, que é o anticristo. Então, sem que o anticristo se manifeste, ainda não é a grande tribulação. Sem que o primeiro selo seja aberto, ainda não é a grande tribulação. E isso só vai acontecer no capítulo 6, a partir do versículo 1 de Apocalipse. Estamos vivendo agora esse final dos tempos, o princípio das dores, o princípio do sofrimento, o princípio da angústia. Mas ainda temos, graças a Deus no Brasil, a liberdade de cultuarmos a Deus. Porque em muitos povos, em muitas nações, os cristãos estão sendo trucidados, estão sendo queimados, estão sendo enforcados, estão sendo degolados, estão sofrendo todo tipo de tortura por não negarem a fé. A própria China, que agora está com mais uns vírus destruindo aí para todo lado os seres humanos, né? É uma pena que a própria China manda matar crentes, destrói igreja e persegue o evangelho para defender esse comunismo, essa coisa diabólica, que tem muita crente aí que está envolvido nesse negócio de comunismo, ainda não aceitou Jesus direito, ainda não aprendeu a ler a palavra de Deus direito e não conhece o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da liberdade que o comunismo não dá. O comunismo não aceita a religião, não aceita a existência de Deus, por isso nós não aceitamos comunismo como sendo uma forma de vida para o nosso país, nem para a nossa própria vida. Vejam agora, estamos sendo levados, conduzidos, de que forma? Para o anticristo, velhos como eu não servem para nada. Os velhos já produziram, então agora o velho é um peso morto. Eu, por exemplo, como um aposentado, para o governo é muito melhor que eu morra logo. Para essas grandes empresas e nações, é melhor que o velho morra de uma vez, porque é um peso morto, não vai mais trabalhar, ele vai apenas receber, ele não presta mais para nada, então vamos dar um jeito de matá-los. Eu não estou querendo dizer aqui que esse vírus, tal do coronavírus, foi feito para matar velho. Mas por que só os velhos é que morrem? Por que só os velhos é que são atingidos? Ah, porque o velho tem problema cardíaco? Ah, porque o velho tem problema respiratório? Ah, porque o velho é isso, é aquilo? Sim, mas será que não existe alguma coisa por trás disso tudo? Será que não existe uma força maligna por trás disso tudo para fazer com que os homens voltem para uma nova forma de vida? Estamos passando por isso agora. Então, o mundo inteiro está sendo reformado por um simples vírus. A economia mundial está sendo mexida e os textos apocalípticos estão se cumprindo. Então, estamos passando dessa fase para uma nova fase. O anticristo, já ouvimos o seu rebombar. Quem será ele? Algum tempo atrás, estudos diziam que poderia ser o presidente da França. Outros já até disseram que o Trump seria o anticristo. Já tem até gente achando que o Bolsonaro é o anticristo.
não me importa saber o anticristo, porque é uma gangorra. A gangorra, a Bíblia diz que é assim, ó, quando o anticristo toma poder, a igreja sobe. A igreja está aqui, ó. O anticristo está aqui. Quando ele tomar o poder, a igreja sobe. Nós pertencemos à luz. Quando as trevas tomarem o poder, a luz sobe. A luz estando, as trevas não dominam o mundo inteiro. Nós ainda estamos atrapalhando o inferno de tomar poder completo nessa terra. Então nós ainda somos luz. E enquanto formos luz, vamos brilhar, vamos pregar a palavra, vamos ensinar aos nossos filhos, vamos ensinar a nossa família, vamos falar que Jesus é Senhor, que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo e que Ele vem, Ele volta para nos buscar. Ele prometeu que voltaria e Ele vai voltar. Jesus está às portas, Ele está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então essa é a nossa pregação, essa é a nossa forma de viver e de pensar. A nossa esperança está no regresso do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós temos essa alegria de pensarmos nesse contexto. Então, o que estamos estudando? Estudando o fim de uma era, para começarmos numa nova era em que nós mesmos, os crentes, os salvos, não vamos fazer parte dela. Mas como vamos fazer? Deixar nossos filhos para enfrentarem aí ou levarmos nossos filhos conosco no arrebatamento? Deixarmos nossos netos ou levarmos nossos netos conosco no arrebatamento? Qual é o nosso trabalho? É tentar fazer com que os políticos mudem e deixem de ser políticos, com que os ladrões deixem de ser ladrões? Não temos como fazer isso, mas temos como pregar. Temos como ensinar a palavra, temos como conquistar mais almas para o reino do Senhor, temos como levar a mensagem do Senhor a mais pessoas que estão carecendo de ouvir a verdade. Chega desse evangelho picareta que está sendo pregado, onde o homem só pensa em conforto, o homem só pensa no imediatismo, o homem só pensa nos bons empregos, na riqueza carnal, no ouro, na conquista do bem material que se perderá. Para que bem material se você agora tem que estar trancado em casa? Por que um bom carro parado na garagem se eu não posso usar o meu carro? Então, esses bens não prestam para nada. E nós, às vezes, nos dedicamos tanto e sacrificamos a vida espiritual de muitas de nossas famílias por causa do bem material. Mas esse bem material vai ficar tudo aí. Então vamos nos dedicar um pouco mais para pregarmos a palavra pura, santa, única do Senhor Jesus Cristo. Então, esse novo céu e nova terra que vai acontecer depois, lá no final do trono branco, vai ser o recomeço de novo. E assim vai. Como a arca foi o final de uma era, como a arca foi o momento final para aqueles que estavam vivos morrerem e criar uma nova era, uma nova expansão, um novo tempo, uma nova era glacial. Note que na era glacial anterior ao dilúvio não existiam as 4 estações, apenas uma neblina caía toda tarde e molhava a terra. Não, mas depois da arca veio o verão, o inverno, a primavera, o outono, e as coisas mudaram. Então, a Terra passou por uma mutação, a Terra passou por uma adaptação diferente, e essa adaptação pode ser que esteja mudando já, porque o clima já está mudando, as estações do ano já estão sendo mexidas, e se tudo acontecer como a Bíblia prevê, nós vamos ver muitos vulcões, muitos tufões, muitos maremotos acontecendo ainda, quem sabe, antes de Jesus voltar. Então, meus queridos, é isso que queremos entender a partir de hoje. Escatologia é o estudo dos tempos. E cada um devemos entender que estamos nessa transição. Estamos vivendo os últimos momentos desse tempo chamado graça. É o tempo ainda que Deus aceita. Como vocês acham que Deus ficou quando viu no carnaval aquelas imagens mostrando um Jesus crucificado, mostrando Maria abortando Jesus, mostrando o diabo vencendo Jesus? Como vocês acham que Deus olha do céu isso, sorri e samba com os foliões do carnaval? Ou ele fica irado com o pecado, com o abuso desses seres humanos que maneiam o punho para Deus e magoam a existência do Filho de Deus?
Deus não aceita esse tipo de coisa, mas ele está calado, porque ele está preservando o período que ele estabeleceu como graça. Estamos vivendo na graça, ainda há tempo de perdão, ainda há tempo de comunhão, ainda há tempo de restauração, ainda há tempo de salvação para aqueles que quiserem ouvir a pregação da nossa voz. O som da nossa voz tem que ser só um: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.